Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez no 34º Congresso Espírita Estadual de Goiás, nos estúdios da Federação Espírita do Estado de Goiás, onde nós temos mais uma vez o grande prazer de receber o amigo e pesquisador espírita Oceano Vieira de Mello aqui nos nossos estúdios, para uma conversa descontraída sobre o seu trabalho, né, como pesquisador espírita e o seu trabalho com audiovisual espírita, mas especificamente sobre a obra que ele está lançando, que é a audiosérie digital Boa Nova, baseado no trabalho do espírito Humberto de Campos, o irmão X, através de Chico Xavier. Luciano, seja bem-vindo mais uma vez aqui aos nossos estúdios, é um prazer recebê-lo aqui conosco. Muito obrigado, estou honrado de estar aqui mais uma vez com você, Vicente, com a Dani, né? E vamos lá, as perguntas. Eu gostaria de começar perguntando para o Oceano, então, como que surgiu essa ideia de gravar essa audiosérie digital sobre Humberto de Campos e esse livro fantástico, maravilhoso que ele escreveu, Boa Nova? Na realidade, há cerca de 3 anos, eu estava em Uberaba e um benfeitor da cidade queria se reunir comigo porque ele disse-me que o Chico Xavier tinha aparecido em sonho para ele, né? Ele achava que era simplesmente um sonho, e onde o Chico dizia: fulano, faz a radionovela do Boa Nova. Ele não deu muita bola, mas só que no outro dia aconteceu a mesma coisa, né? Fulano, não esqueça de fazer a radionovela em Boa Nova. Aí ele falou: o Chico me procurando e eu em desdobramento. Foi quando ele imaginou quem poderia fazer a radionovela Boa Nova. Como a gente tinha feito alguns documentários, fizemos a produção e pós-produção do E a Vida Continua, ele me procurou. E eu falei: olha, eu posso, claro que eu posso fazer, né, mas eu não tenho recurso para fazer isso. Ele falou: não, faz um orçamento e você me apresenta esse orçamento, mas nós temos que materializar a Boa Nova no Humberto de Campos em radionovela, porque foram duas noites pedidas pelo Chico. Ele, inclusive, é médium lá em Uberaba, é uma pessoa estudiosa da doutrina espírita. Eu apresentei o orçamento alguns meses depois. Ele queria incluir um ator famoso, né, que é o Lima Duarte, fez questão de fazer isso. E aí eu fechei o elenco, fechei os custos, apresentei para ele falou: pode fazer. Ali ele custeou toda a produção. Ele fez 2 exigências, Vicente. Primeiro, não revelar o nome dele, que ele não queria aparecer em hipótese alguma. E segundo, que toda a renda do Boa Nova fosse destinada ao Sanatório Espírita de Uberaba, fundado em 1933, 34, pela dona Maria Modesto Cravo. Ok, eu falei, tudo bem. Eu falei: olha, radionovela não vende muito, mas falou: não, o importante é materializar e o importante é qualquer renda vai para o hospital. Ok, então nós fizemos todo o planejamento e saiu o Boa Nova. Antes disso, eu falei com ele: olha, vamos fazer o seguinte, Humberto de Campos, infelizmente, está sendo esquecido pelas novas gerações, e ele, na minha opinião, ele com Emmanuel e com André Luiz formam um trio espetacular na mediunidade de Chico Xavier, onde ele aborda a filosofia, aborda a história humana de uma maneira que só ele sabe fazer aquilo, né? Então eu sugeri que fosse feito também dentro do mesmo orçamento, que aí já entra o nosso conhecimento, a nossa facilidade em fazer documentários, fazer um documentário sobre Humberto de Campos e sobre a obra de Chico Xavier. E essa seria então a minha próxima pergunta. Eu imagino que para fazer esse documentário você teve que estudar sobre a vida de Humberto de Campos, se aprofundar na pessoa Humberto de Campos. Então eu queria que você comentasse conosco quem é Humberto de Campos, né? Que Emmanuel se referia a ele como um grande literato, né? Quem foi Humberto de Campos, quem ele era, o que você aprendeu sobre Humberto de Campos durante a produção dessa audiosérie digital? Humberto de Campos, ele era um acadêmico da Academia Brasileira de Letras,
jornalista, contista, tinha uma coluna nos jornais de São Paulo, do Rio, de Porto Alegre e da terra dele, o Maranhão. Ele residia no Rio de Janeiro e é considerado o maior contista da imprensa brasileira em todos os tempos. Você, quando lê Humberto de Campos, ele encarnado, você já tem um conhecimento espetacular sobre a filosofia, sobre a história humana. Quando ele desencarna, antes dele desencarnar, ele tomou conhecimento da obra de Chico, ou seja, o Parnaso. Ele, inclusive, comenta em uma das suas crônicas a respeito do Parnaso de Além Túmulo, elogiando, inclusive, o estilo, dando toda a certeza de que o que o Chico estava recebendo eram realmente os escritores brasileiros e portugueses. Anos depois, 3 anos depois, ele desencarna e eu fico até imaginando Emmanuel no plano espiritual, convencendo ele a continuar estudando, a escrevendo, né, os seus contos. Porque quando começa a sair os contos dele através da psicografia de Chico Xavier, você vê você lê e tem acesso a um Humberto de Campos melhorado, mas muito melhorado. Quer dizer, o Chico não tinha condição, o Chico não conhecia Humberto de Campos. Então acontece um fato muito interessante que a gente descobre como pesquisador: todos os espíritos que trabalharam com Chico Xavier, o Emmanuel traz esses espíritos até o Chico em Pedro Leopoldo e depois até Uberaba. Humberto de Campos foi o único em que o Chico foi em desdobramento até onde ele estava. E é interessante como ele tinha lido Parnaso de Além Túmulo, quando ele vê o Chico no plano espiritual, levado pelo Emmanuel, ele comenta: então é você o menino do Parnaso? Quer dizer, o Chico era uma criança de 21 anos quando ele recebe. Então, por isso que ele se manifesta desse jeito. Tudo isso está em livros de Chico Xavier, que a gente pesquisa e encontra essas coisas extraordinárias. O Humberto de Campos, então, quando ele desencarna, ele logo 3, 4 meses depois, ele começa a escrever através do Chico. Então ele escreve para os filhos, ele escreve para a mãe dele, através do Chico, ao ponto da mãe dele, Dona Ana de Campos Veras, escrever para ele, para Chico Xavier, e reconhecer que ali ela estava vendo o filho dela através da psicografia. Agora, em determinado momento da história de Humberto de Campos com Chico Xavier, ele é forçado a mudar de nome, né, da assinatura que ele assinava nos livros de Humberto de Campos para Irmão X, né? Eu gostaria que você comentasse conosco os motivos que levaram Humberto de Campos a mudar essa assinatura de Humberto de Campos para Irmão X. Vicente, o Humberto de Campos já havia escrevido 5 livros, inclusive aquele que a gente mais conhece, né, que é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e o Crônicas de Além Túmulo, que são desse período, são os livros mais famosos de Humberto de Campos através de Chico. Depois desse 5º livro, um advogado do Rio de Janeiro sugeriu à família que reivindicasse, através da justiça, de uma carta precatória, convocando o espírito de Humberto de Campos para que ele afirmasse se aqueles livros, aquelas crônicas publicadas pela Federação Espírita Brasileira, Psicografia de Chico Xavier, realmente era Humberto de Campos. Se fosse Humberto de Campos, a família gostaria de receber direitos autorais. Se não fosse Humberto de Campos, que Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira fossem processados e parassem de publicar os livros de Humberto de Campos, ditos psicografados. Só que isso não existia jurisprudência na justiça brasileira. Então o caso foi um escândalo na época. Em 1940
quando isso aconteceu, a imprensa brasileira dividia os noticiários na imprensa escrita e radiofônica, já tinha as emissoras de rádio, no caso Humberto de Campos e o noticiário da Segunda Guerra Mundial. Então eram as duas grandes notícias que as pessoas tomaram conhecimento. Então a justiça arquivou o processo, mas isso demorou muito tempo. Houve uma defesa extraordinária do Dr. Miguel Timpone, com outros juristas espíritas da época, e no qual surgiu um livro em torno de 1960, 61, a Psicografia ante os Tribunais, que é um livro fascinante, eu considero como um dos melhores livros espíritas do século XX. O caso Humberto de Campos, a Psicografia ante os Tribunais. A partir desse momento, Humberto de Campos ele não parou, ele foi, inclusive, a gente vê bem isso no outro livro que saiu recentemente há 10 anos, um livro de Emmanuel, onde ele relata durante esse período que o Humberto de Campos ele subiu em planos mais superiores para que aquele escândalo não o afetasse. Entendeu? Então, quando termina o processo Humberto de Campos, ele continuou escrevendo, mas aí ele se identifica como o irmão X. Por quê? Porque quando ele publicava suas crônicas, era conselheiro 20, conselheiro XX, ele não queria se identificar, né? Até mesmo no livro que saiu depois. Então ele se identifica como irmão X. A partir de então, a Federação Espírita Brasileira e Chico Xavier passam a autorizar, por sugestão do próprio Humberto de Campos, espírito, a autorizar o nome de irmão X. Interessante também é que nesse primeiro livro, como Irmão X, que é o Lázaro Redivivo, que sai em 1945, fica bem claro que Humberto de Campos torna-se espírito nesse livro. Ele deve ter tido acesso a coisas maravilhosas, né, para poder já estava no 5º livro, e quando ele muda de nome, ele fica bem claro que ele torna-se um espírito espírita. Então ele passa a defender o espiritismo, passa a defender a Federação Espírita Brasileira, passa a defender o Chico Xavier como irmão X. Muito interessante esses fatos que muitas vezes nós não encontramos em livros, né? Que só um pesquisador espírita pode trazer à tona para que nós possamos aprender. Quando ele escreve Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é um livro revelador, né? Que inspira a nossa pátria, né? E a seguir ele escreve o Boa Nova. Eu gostaria que você comentasse um pouco do que se trata exatamente o livro Boa Nova. Para o leitor que vai pegar essa obra e ler, ou que vai pegar o seu trabalho audiosérie digital de Boa Nova, o que ele vai encontrar dentro dessa obra? Qual característica marcante dessa obra? Ele tem acesso aos originais dos acontecimentos do nascimento do cristianismo. Então ali nessa obra, ele relata fatos de bastidores do cristianismo. É como se ele tivesse acesso a um filme. O Haroldo, inclusive, comenta no filme que nós fizemos, né? O Humberto de Campos ele tem um acesso, como se for. A gente não sabe se é um arquivo tipo um HD ou se é um filme. Provavelmente é um filme, porque a gente tem gravação dos irmãos do Chico Xavier dizendo que quando ele chegava em casa, ele falava que ele estava vendo um cinema, ele estava psicografando, mas na realidade ele estava vendo uma tela cinerâmica, como na época, panorâmica na época, né? Então eu creio, o Haroldo tem essa mesma opinião, o Haroldo Dutra Dias, de que ele teve acesso aos originais dos acontecimentos. Só que a gente não sabe que original que é esse, né? Como é que é? Se é um HD, se é um filme, se a própria... E a gente sabe que o Chico foi levado em muitas obras, ele era levado àquele acontecimento, né, para poder absorver melhor aquela história. Então são os bastidores do cristianismo. Nós utilizamos vários atores, inclusive o Lima Duarte faz o prefácio da obra,
São 72 atores que participaram da radionovela e são os 30 capítulos do livro nós conseguimos dramatizar para a radionovela. Nós podemos afirmar então que nessa obra nós vamos encontrar passagens da vida de Jesus e do cristianismo que não estão presentes nos evangelhos clássicos? Sem dúvida, porque tem fatos novos e diálogos novos. Nós confiamos plenamente na psicografia de Chico Xavier como médium e no contista Humberto de Campos. Não é um contista qualquer, não é um médium qualquer. Nós estamos falando primeiramente do maior médium da história humana, que é Chico Xavier. E segundo, o maior contista da imprensa brasileira, que é Humberto de Campos. Eu vou mostrar aqui a capa da audiosérie digital e vou encerrar essa nossa conversa perguntando para o Oceano onde é que as pessoas podem encontrar essa obra maravilhosa para aproveitarem nos seus lares e assistirem. Boa Nova audiosérie digital. Nas livrarias mais destacadas do país, como a Livraria Cultura, a Livraria Saraiva, no site dessas livrarias também, na Livraria da Folha, eu creio que são assim as principais. No Rio de Janeiro, a Livraria da Travessa, do Paraná, na Livraria Paraná, nas distribuidoras espíritas. É uma obra única no mundo, né, que pela primeira vez está sendo dramatizada, com trilha sonora, com a emoção, tem muita emoção aí por exemplo, na desencarnação de Joana de Cusa, nos diálogos de Jesus com os apóstolos, enfim, é uma dramatização como era antigamente na era do rádio. Agora, com a digitalização, com a facilidade com que nós temos hoje em trabalhar com audiovisual, a gente consegue uma perfeição bem melhor do que na época do rádio nos anos 40. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, da nossa conversa, infelizmente, né? Porque conversar com o Oceano é sempre um grande prazer. Eu gostaria de convidar as pessoas a adquirirem a obra, que é uma obra que surgiu da ideia de um benfeitor anônimo, né? A caridade na sua mais forma pura, o anonimato, com a renda toda revertida para o Sanatório Espírita de Uberaba, que tem uma história forte, uma história importante no movimento espírita brasileiro, né? E não só por isso, mas também pela riqueza da obra, pela beleza da obra de Humberto de Campos, pela maneira como ele escrevia, elaborada, uma maneira sofisticada, uma maneira culta, que toca o coração das pessoas. E o Oceano teve o trabalho de trazer isso para nós, é um grande presente para o movimento espírita brasileiro. Então eu agradeço muito a presença do Oceano aqui, espero que todos aproveitem a obra e esse grande papo com o amigo Oceano Vieira. Muito obrigado, Vicente.